Hola, hola a todos, a quienes nos están siguiendo hasta ahora, espectadores. Bienvenido al ciclo de conversaciones Ciencia Abierta y Ciudadana de la Universidad de los Lagos. Este es un ciclo organizado por el Laboratorio de Ciencia Ciudadana de la Universidad de los Lagos. Y en esta ocasión estamos junto a Gilda Esteves. Gilda es de Brasil. Y es una investigadora que nos va a comentar un poco acerca de una plataforma, de una plataforma digital, pero también un poco de cómo unir tecnología, ciencia y ciencia ciudadana. Gilda tiene un doctorado en Ingeniería de Sistemas de la Computación por la Universidad Federal de Río de Janeiro, tiene también una maestría en Geología y en geofísica marina, y además es bióloga marina también, ¿no? Y ha participado en la gestión y ejecución de diversos bancos de datos ambientales y en diversos proyectos de geología y de caracterización ambiental. Bueno, actualmente es especialista en ciencia ciudadana y desarrolla investigaciones en el uso de lo que podríamos denominar los proyectos científicos de las multitudes, o el crowd science. También nos acompaña Alan Yu Iwama, que es investigador también del Laboratorio de Ciencia Ciudadana y que en este momento también nos acompaña desde Brasil. Gilda está en Río de Janeiro, entiendo, ¿no? Sí. Y Alan en San Paulo, en la región de Presidente Prudente. Haremos las preguntas en español, Gilda nos va a responder en portugués, y para las personas que no entienden muy bien el portugués, les contamos que luego disponibilizaremos este conversatorio, estará disponible en el canal de YouTube de la Universidad de los Lagos con subtítulos. Nos vamos a demorar un poquito, pero en unas próximas semanas estaremos con el video ya disponible. Muchas gracias, Gilda. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana de día lunes. Boa tarde, quer dizer, boa tarde, não, bom dia aí para vocês, né? Aqui no Brasil já é boa tarde. Com certeza, para mim está sendo um grande prazer participar desse tipo de conversação e poder contribuir, né, para melhorar a divulgação da ciência do Brasil, tanto aqui no Brasil quanto aí no Chile. Muchas gracias, Gilda. Antes de comenzar, me gustaría contarle a los espectadores que esta conversación se organiza en torno a una serie de preguntas con la cual vamos a orientar un poco la conversación con Gilda. Y para los espectadores que quieran preguntar, hacer algún tipo de pregunta, algún comentario, vamos a dejar los últimos 15 minutos de la conversación para tener un diálogo directo con los espectadores. Entonces hablaremos en torno de unos 30, 40 minutos con Gilda y luego lo abrimos para los espectadores. Y Alan también participará, tiene un poco de problemas con la internet, pero esperemos que se pueda conectar. Entonces, para comenzar, Gilda, nos gustaría abrir un poco con cuál es el papel de la tecnología, el uso de la tecnología, el uso social de la tecnología en la ciencia ciudadana, cómo la tecnología puede potenciar proyectos de ciencia ciudadana, cómo puede ayudar a conectar científicos con ciudadanos, cómo puede ayudar a visibilizar y a viabilizar diferentes proyectos de investigación. En ese sentido, nos gustaría saber cuál es tu visión, y cuál ha sido también tu trabajo en esta área que podríamos denominar el uso de la tecnología en la ciencia ciudadana. Eu acho que para iniciar essa discussão, a gente pode pensar no momento atual que a gente está passando, né? Hoje em dia, né, acho que todos nós conseguimos perceber como a tecnologia, né, está influenciando e mudando as formas com que a gente, né, se comunica, como a gente trabalha e como a gente pode realmente ser recrutado, né, para participar de diversas iniciativas. Então, né, nesse contexto, né, a computação social e o crowdsourcing, eles têm permitido, né, que cada vez mais pessoas conectadas à internet elas possam ter acesso não apenas à informação, mas também na criação de conteúdo, né?
e principalmente a criação de conteúdo participativo, né? Então, essas formas, né, essas novas formas de colaboração, participação e trabalho mesmo, né, elas também estão atingindo, né, e criando novas formas de fazer ciência. Então, eu acho que nesse contexto, a ciência cidadã, ela ressurge, né, porque ela já existe há bastante tempo, né, como um facilitador ou como um instrumento, né, que permite que aquele antigo limite, né, que existia entre a ciência feita, né, apenas por pesquisadores, né, validada pelos seus pares, ela possa ser transformada numa ciência mais participativa, onde o cidadão pode colaborar, né, exercendo, né, diversas atividades dentro do processo científico. Então, eu acredito que a tecnologia, né, nesse processo, ela serve como uma ponte, né, que une aqueles que têm um problema, né, e aqueles que querem, né, ajudar a resolver esse problema, né. E nessa participação, né, o cidadão ele começa realmente a exercer a sua cidadania, né, e poder realmente, em alguns casos, né, mudar, né, a sua percepção, seu comportamento e, enfim, ajudar, né, esse mundo seja um pouco mais sustentável, né? A gente percebe que o acesso à informação é uma coisa, principalmente agora, né, no Covid, a ciência ela está sendo muito elevada, né? E a colaboração do cidadão é muito importante nisso. Me gustaría que nos pudieras contar un poco a partir de tu trayectoria de investigación. Yo un poco cuando te presenté conté más o menos tu formación. Me gustaría que nos contaras cómo te acercaste a la idea de unir tecnología con ciencia ciudadana. Então, essa ideia, ela surgiu muito da minha tese de doutorado, né? Eu estava investigando, eu fazia parte de um grupo, né? Um grupo que estudava computação para a multidão, e eu tinha já, né, uma experiência muito grande em conectar pesquisadores, né? Então, quando eu comecei a ver, né, como a tecnologia ela pode unir pessoas, né, que estão dispersas, né, geograficamente, e produzir conhecimento, eu achei que era o momento de começar realmente a usar a tecnologia a favor, né, de produzir essa conexão. E foi então que eu comecei, né, a pensar em estruturar, né, uma ferramenta, que é a ferramenta Fast Science, né, que ela permite, né, que qualquer cidadão, né, ou cientista, ou cidadão comum, possa criar um projeto de ciência cidadã sem necessariamente ter o conhecimento, né, de computação, né, que eu acho que é uma das primeiras barreiras, né, para você desenvolver um projeto. Então, foi mais ou menos nesse cenário que eu comecei a investigar a ciência cidadã e como a tecnologia pode facilitar esse encontro, né, de saberes. Lo que uno puede ver al adentrarse un poco en el mundo, en el universo de la ciencia ciudadana, es que cada vez más el uso de la tecnología se torna una cuestión central. Y muchos de la iniciativa de ciencia ciudadana en la actualidad están asociadas, por ejemplo, al uso de aplicativos de teléfono. El caso tal vez más emblemático, el eBird, donde uno puede hacer monitoreo de aves, y que es una gran plataforma internacional. En ese sentido, no sé cómo tú has visto la evolución de este tipo de plataformas tecnológicas y cómo ha sido el uso y la apropiación de los ciudadanos en el uso de estos aplicativos, de estas diversas plataformas.
No sé si tú tienes alguna opinión respecto de una opinión más bien evaluativa, avaliativa, de cómo es la apropiación de los ciudadanos de este tipo de plataformas. Bom, normalmente, o que eu percebo é que essas iniciativas, né, elas são muito top-down, né? O pesquisador, ele tem uma questão, né, científica e ele busca, né, aumentar aquela pequena equipe de pesquisadores dele, agregando, né, a participação cidadã. Então, eu vejo que muitos dessas iniciativas, elas têm essa visão, que é uma visão interessante, né? E a visão também que eu comecei a investigar, né? Todo o meu foco inicial foi realmente em construir ferramentas que facilitem ao pesquisador, que, é, que na verdade, que promovam, né? Que promovam uma divulgação, né, da ciência cidadã, que aqui no Brasil, agora ela está um pouco mais difundida, mas na época que eu comecei a pesquisar, ela ainda era muito pouco conhecida, né? Então, desde que eu comecei, né, a minha pesquisa em ciência cidadã, foi muito nesse enfoque, né? Agora, recentemente, eu estou começando a investigar um modelo invertido, né? Um modelo onde a própria sociedade, né, ela vai levantar essas demandas e essas demandas, então, vão poder ser registradas, mapeadas e de alguma forma, elaboradas, né, em conjunto com outras pessoas e com auxílio do pesquisador. Então, na verdade, a ideia que a gente está tendo, eu e um outro pesquisador lá do Laboratório do Futuro, que ele tem uma tese de doutorado que ele fez em curadoria social, é a gente criar um ambiente onde a própria sociedade, o próprio cidadão pode relatar, né, o que ele vem observando, as questões que estão impactando a sociedade através da criação de histórias. Então, ele pode narrar, né, através de fotos, textos, entrevistas, aquele problema, pode usar também conteúdo noticioso disponibilizado na internet e outros usuários e colaboradores podem construir junto essa história e a ideia é que tenha sempre um moderador, um pesquisador moderador que trabalhe com aquele tema que está sendo discutido, né? E assim esse problema ele pode ser resolvido na própria narrativa dessa história ou então ser transformado num projeto de ciência cidadã e volta para a plataforma Fast Science. Então, essas duas linhas agora que elas se complementam, né, e que eu tenho investigado. Me gustaría contarle a quienes nos están asistiendo en este momento, a los espectadores, que la conversación con Gilda comenzó hace un tiempo, hace el año pasado, en realidad, que fue nuestro primer encuentro, donde estábamos organizando el seminario de inauguración que vamos a hacer del laboratorio, y ahí hubo el estallido social primero, aquí en Chile el año pasado, y luego, bueno, la pandemia, y al final no pudimos encontrarnos. Pero en esa ocasión tuvimos la oportunidad también de conocer un poco más el Laboratorio del Futuro, Laboratorio do Futuro de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Hablamos con Jânio, ¿no? Jânio Moreira de Souza. Es el investigador, coordinador, líder del laboratorio. Entonces me gustaría que un poco nos contara de qué se trata este laboratorio, el Laboratorio del Futuro, cuáles son sus líneas de investigación, cómo tú te insertas en el laboratorio y cuál es un poco el objetivo que tiene este laboratorio, que a nosotros nos pareció una iniciativa muy interesante, y además lo que nos interesaba mucho en ese momento era que venía el laboratorio desde la ingeniería y desde la ingeniería de la computación. Un poco veíamos ahí que había una colaboración interesante entre nosotros que venimos o del área más ambiental o de las ciencias sociales. Entonces, eso, si nos podrías contar un pouco del Laboratório do Futuro. Então, ele foi criado em 2016, né? Pelo professor Jânio Moreira de Souza, como você comentou, e ele
ele funciona como uma rede, né? Atualmente a gente tem uns 20 pesquisadores, incluindo alunos de mestrado e doutorado, e tem 8 linhas de pesquisa, né? A linha de futuro da ciência, futuro da saúde, futuro do governo, cidades inteligentes, e eu coordeno a linha do futuro da ciência. É como eu falei anteriormente, né, a gente está com esses dois enfoques, um enfoque mais top-down e agora iniciando esse enfoque mais bottom-up. Né? E a ideia, né, é que, embora seja um laboratório do futuro, né, a nossa pesquisa ela está muito mais voltada em capacitar e utilizar, né, essa nova ciência, a ciência mais participativa, para realmente criar, né, essa nova tradição de se fazer ciência. Né? Então, assim, todo o nosso foco é muito mais em construir, né, um presente, né, mais colaborativo, onde as pessoas possam realmente, através da tecnologia, exercer a cidadania. Afinal de contas, se você fala sobre natureza e meio ambiente, você divulga isso, você está exercendo uma cidadania, de certa forma, e fazendo com que esse aumento do conhecimento, né, possa fazer com que, ao final, né, desse processo, possa tomar decisões agora, né, mais inteligentes para realmente ter um futuro um pouco mais sustentável para as próximas gerações. Então, assim, a visão que a gente tem é muito mais de um presente mais melhorado, né, e com consecuencias no futuro. Né? ¿Y cómo ha sido la relación con la sociedad, del laboratorio con la sociedad? Tú has contado de que están intentando transitar desde una perspectiva más top-down, de arriba hacia abajo, e intentar desarrollar proyectos más bottom-up, de abajo hacia arriba o desde las bases sociales hacia la ciencia, tal vez intentando buscar algunos mecanismos de apropiación social de la ciencia. ¿Cuál ha sido la recepción de la sociedad o de los grupos con los cuales ustedes trabajan, con las comunidades con las cuales ustedes trabajan? Então, atualmente, né, eu trabalho muito diretamente com o pesquisador, né? E assim, a gente fornece uma tecnologia e orienta, de certa forma, né, essa pesquisa a ser realizada. Mas ela, no final, ela acaba sendo realizada pelo próprio pesquisador, né, que se interessou em utilizar a tecnologia disponibilizada. Entretanto, né, a gente tem percebido, né, que só a tecnologia não é suficiente para que um pesquisador consiga desenvolver o seu projeto de ciência cidadã. Né? Existem outras dimensões ou outras tarefas, né, como, por exemplo, você ter uma equipe, né, mais interdisciplinar, onde tenha pessoas responsáveis com a parte de comunicação, porque um projeto ele exige, né, que você esteja sempre com diálogo com o participante. Né? Então, só a tecnologia ela não vai resolver. Você precisa também estar sempre divulgando os resultados dessa pesquisa. Você precisa, de certa forma, colocar esse participante, né, de uma forma que ele seja reconhecido dentro desse projeto. Então, para apoiar, né, esses pesquisadores, quando eles têm que transformar um modo de trabalhar, que é um modo muito mais centrado, né, numa pesquisa científica, onde você tem vínculos, às vezes, formais de trabalho, onde você consegue trabalhar com rigidez de prazos, com uma pesquisa muito mais volátil, onde os participantes entram e saem com outros
fatores motivacionais. Então, a gente partiu, né, de uma tecnologia e agora, eu vendo essa dificuldade, eu acabei criando um instituto, que é o Instituto Blue Change, né, para exatamente apoiar, né, esses pesquisadores na execução do projeto. Então, é a tecnologia de um lado, né, a partir desse grupo do Laboratório do Futuro, e a Instituto Plex Science para apoiar, né, no desenvolvimento do projeto. Aprovechando que ahora ya comenzaste a hablar de Fast Science, tal vez, no sé si Alan, ahí volvió Alan, lo veo ahí. Sí, sí, ahora estoy de vuelta. Muy Con una conexión muy mala. Disculpa. No sé si quieres continuar tú, Alan. Sí, me gustaría aprovechar para preguntar sobre justo la plataforma Fast Science, que sería interesante un poco saber, conocer cómo surgió y cuáles son los principales desafíos que la plataforma Fast Science tiene para involucrar los investigadores o los ciudadanos para utilizarla. Tá. Então, a plataforma Fast Science, ela surgiu, como eu falei, durante o desenvolvimento da minha tese de doutorado. Então, a ideia surgiu em 2013, né? Em 2013, a ciência cidadã no Brasil praticamente era bem desconhecida, né? Eu fiz até um questionário nos anos de 2015 e 2016, onde tem 90 participantes participaram do questionário e cerca de 60% desses pesquisadores não desconheciam o termo ciência cidadã. Então, embora em 2013, né, assim, mundialmente, né, a ciência cidadã já tivesse alcançado, né, um reconhecimento com várias iniciativas, principalmente nas áreas sociais e ambientais, aqui no Brasil ainda estava meio engatinhando. E por serem nessas duas áreas, essas áreas onde realmente tem mais projetos, né? Ao mesmo tempo, essas equipes que trabalham, né, com essas duas áreas, elas normalmente têm uma carência, né, de pessoas, né, com habilidades, né, nas áreas de computação e desenvolvimento de software. Então, a ideia inicial foi para divulgar, para vencer essas duas barreiras. Primeiro, divulgar a ciência cidadã e os benefícios que ela traz. E o segundo seria essa barreira inicial tecnológica que a maioria desses pequenos grupos de pesquisadores tem por carência de profissionais nessa área. Então, a plataforma ela foi estruturada, né, para atender tantos projetos de coleta de dados quanto projetos de processamento de dados. Então, o gestor, né, desse projeto, ele seleciona qual tipo de projeto que ele quer fazer. Existe uma lista, né, de componentes, né, desde componentes espaciais, de localização, né, via GPS, uniformando o endereço, até componentes mais complexos, como classificação de imagens, né, comparação de dois textos, marcação de trechos. Tem também alguns componentes importantes, onde o pesquisador pode agrupar, né, organizar, né, a taxonomia, né, então ele pode criar, né, uma lista de grupos taxonômicos, a lista das espécies, e o voluntário pode, então, selecionar essas espécies e incluir novas espécies. Então, tem uma série de componentes prontos, onde o pesquisador simplesmente seleciona, arrasta e cria a sequência de atividades e tarefas que ele pretende desenvolver. E o mais interessante é que esses workflows,
eles ficam disponíveis para os outros participantes. Então, assim como uma pesquisa científica, você pode reutilizar, né, e validar, né, o processo científico, a plataforma também permite que, ao iniciar um projeto, você vá nessa lista de workflows disponíveis e reutilize um workflow inteiro ou parte desse workflow. Assim, as outras barreiras que a plataforma também tenta ajudar, né, a resolver seria a barreira de como administrar, né, esse grande volume de voluntários e informações, né? Então, como é uma infraestrutura compartilhada, né, a própria plataforma ela administra, né, o login desses usuários, né, a segurança, né, de acesso, ela permite que cada usuário tenha um perfil, ela administra também toda a parte de banco de dados, né, de exportação. Então, a vantagem é que por essa infraestrutura ser compartilhada, essa questão do voluntário, da participação do voluntário, ele pode também se aproveitar, né, de outros projetos que já existem na plataforma e projetos semelhantes possam vir, né, a ser selecionados por usuários que já estejam cadastrados na plataforma. Ele ajuda muito também na divulgação. A outra dimensão, né, outra barreira que a plataforma também ajuda bastante é na garantia, ou pelo menos para facilitar, né, o controle de qualidade das informações. Então, existem uma série de funcionalidades, né, que a plataforma tem, que permite que esses dados sejam um pouco mais confiáveis. E, por último, né, ela tem uma série de funcionalidades que ajudam, acho que, nos principais desafios que essa equipe que está por trás dos projetos enfrenta, que é realmente atrair e reter uma comunidade engajada. Então, ela tem alguns módulos, né, que são o módulo que é onde o projeto é publicado, né, que é uma vitrine de projetos, então facilita a divulgação desse projeto. Ela tem um módulo que é o blog, onde os resultados podem ser divulgados. Ela tem um módulo que eu acho um módulo super útil, que é o cadastro de parceiros. Então, uma vez que você vai construir o seu projeto, você pode consultar essa lista de parceiros para unir esforços, né? Principalmente quando você encontra organizações não governamentais, por exemplo, que já trabalham com a mobilização, então ela, de certa forma, pode impulsionar, né, a divulgação do seu projeto. E tem também um módulo de eventos, né, onde o próprio pesquisador, gestor do projeto, pode divulgar eventos que ele tem. Também tem um sistema de incentivos e recompensas, né, que é por pontuação, né? A gente tem um ranking, né, mas um ranking que ele não simplesmente lista aqueles que são que contribuem mais, porque isso às vezes pode ser um fator que acaba desmotivando, né? Ele também é dividido em rankings semanais e mensal, para que o novato, né, possa, sim, ser reconhecido, ter mais pontos naquela semana. E existe também a questão da pontuação temporária. Então, ele é mantido líder daquela semana, ele ganha os pontos no ranking geral, mas se por acaso ele perder essa liderança, ele também perde os pontos. Então, isso estimula, né, para que a pessoa consiga, né, não ser aquele veterano, né,
consiga ultrapassar aquele veterano que está ali há muito tempo, que se ele parar de contribuir, ele vai acabar não mantendo a sua liderança, né? E também nós temos, como incentivos, a gente possui 2 tipos de recurso. Um é as medalhas, né, de bronze, prata e ouro, para aqueles que vão contribuindo, e temos também títulos, né, em relação às áreas temáticas. Então, ele começa como um aprendiz e vai se tornando um experiente, um master, um sênior e um sábio, né? Então, ela proporciona, né, recursos, né, para que um projeto possa ser facilmente, né, criado, mas que durante a sua execução, né, existe um trabalho muito grande de divulgação, como falei, de manutenção dessa comunidade engajada, e é aí realmente a grande dificuldade. A tecnologia ela acaba sendo resolvida, né? Mas essas outras habilidades é que eu tenho até um projeto que eu acho bem interessante, que foi construído, né, utilizando a plataforma, que de repente, se for o caso, eu posso utilizar como um exemplo de como se estruturar, né, essas diversas etapas do projeto. Pero entonces la plataforma empezó desde 2013, ¿fue? Sí. Y desde 2013 hasta ahora, bueno, cuando entra en el website de FastScience hay 3 categorías, no sé si ya comentaste. Una para ciudadano, investigador y colaboradores. Y bueno, después de 7 años, ¿cuál es el perfil de los usuarios hoy que más está se acercando de este tipo de plataforma? E então, como vê a plataforma ela funciona, ela não é uma plataforma que ela está ativa, todos os projetos estão ativos o tempo todo, entendeu? Então, alguns projetos eles acontecem, tem um determinado período e morrem. Então, atualmente a gente tem 2 projetos, tem um projeto atualmente que está iniciando, teve um que foi finalizado, que também é bem legal. E esse projeto é um projeto que está sendo realizado em Fernando de Noronha. É um projeto bem bacana, que ele visa integrar turistas e a comunidade local na investigação científica. Então, tem... Qual é o nome do projeto? Conviver Marinho. Conviver Marinho. Ele, na verdade, a gente estruturou esse projeto, né? A gente teve que fazer uma customização desse projeto, que foi aquele componente de taxonomia que eu falei. E esse projeto, ele ia começar, mas aí veio a pandemia. E aí ele está sendo agora reiniciado, né? Mas eu acho que a intenção desse projeto é bem legal, porque ele valoriza a comunidade, né, local e também o turista, né? Então, através de mergulhos supervisionados, mergulhos rasos, né, e com acompanhamento de um pesquisador, vão começar a ser coletados dados sobre a biodiversidade da fauna e registrados na plataforma FastScience. Então, atualmente, né, existem 17 projetos, coisa nesse nível. A gente tem em torno de uns 300 voluntários cadastrados, mas a dinâmica da plataforma ela depende muito do pesquisador, né? E às vezes a falta, né, de realização de forma efetiva, né, dessas diversas fases durante a execução fazem com que um projeto acabe
não tendo o sucesso esperado. Isso é uma realidade, porque, na verdade, a gente, por exemplo, sabe que existem milhões de projetos, mas quais deles realmente foram projetos de sucesso, né? Então, não adianta não mencionar isso, porque realmente não é você simplesmente criar, divulgar, e a coisa não anda sozinha. Não anda sozinha mesmo. Alan, Gilda, solo recordar a los espectadores que quieran hacer algún tipo de pregunta, que ya estamos llegando casi al final de la primera parte de esta conversación y luego abriremos a preguntas que las puedan colocar en el chat del Zoom. Y ahí nosotros las registramos y luego hacemos las preguntas a Gilda. Antes de continuar, Alan, me gustaría, tal vez como para ir, por lo menos yo me gustaría hacer ya mi última pregunta, y no sé si Alan tiene otra. Un poco tú lo mencionaste, Gilda, ya hay alrededor de 300 voluntarios registrados en el sistema, en la plataforma. 17 proyectos. Y tú al final lo mencionaste un poco de que no es, digamos, no necesitamos, o sea, la mera existencia de la plataforma no significa que la investigación y la iniciativa de ciencia ciudadana realmente produzcan beneficios para los cuales fueron desarrolladas. Entonces me gustaría preguntarte cuáles son los desafíos que tú ves aún, las dificultades, los problemas para el desarrollo de este tipo de iniciativas, y tal vez apuntar no tanto al investigador, sino que más bien a las personas que participan, a los voluntarios. ¿Cuáles son los obstáculos que tienen los voluntarios para participar en este tipo de iniciativas? Então, eu acho que quando você cria um projeto de ciência cidadã, você não pode esquecer que o voluntário ele possui um duplo papel, né? Tanto como produtor de conhecimento, quanto consumidor daquilo que o projeto tem a oferecer. Então, quando você começa a desenhar um projeto, você tem que se preocupar em praticamente 4 dimensões. Uma delas é quem vão ser esses participantes, né? Quando você pensa em participantes, você está pensando em todos os participantes, desde a equipe que vai participar, que vai estar atrás do projeto, os participantes que vão ser os voluntários, né? Tanto voluntários que podem ser de um perfil mais restrito, tipo só mergulhadores ou só um grupo de escola, como aberto ao público em geral. E também os apoiadores, né? Quem pode vir a apoiar e ser um parceiro nessa pesquisa. A outra dimensão é a dimensão da participação, né? Então, se você tem uma questão de pesquisa, você tem que definir quais vão ser as atividades que esse voluntário vai realizar e de que forma você vai realizar. Então, você tem que se preocupar em ter protocolos, né, de tutoriais para que essa tarefa seja executada e o resultado seja realmente de qualidade e que seja utilizado na ciência. Você tem que se preocupar com onde esse projeto vai ser realizado, se ele vai ter que ter um equipamento, se isso é diferente. Então, você tem que se preocupar com toda essa questão. Depois, com a comunicação. Então, para você tratar da comunicação, você tem que ter na equipe essa expertise para realmente criar esse canal. E, por fim, você pensa na tecnologia. E quando você vai executando o projeto, essas 4 dimensões elas vão ter que ser o tempo todo ajustadas, né, para que esse projeto... Então, eu acho que talvez essa etapa, né, onde você começa realmente a criar uma estratégia, ela tem que ser melhorada. O voluntário, por sua vez, ele precisa realmente se sentir motivado e saber para que aquele projeto funciona. Não adianta simplesmente você convocar, a maioria
dos voluntários, às vezes, se sente meio que usado, né? Eu participei, eu não sei nem para quê, não tive retorno. Então, são projetos realmente muito complexos, que não é assim fácil, né, para quem está acostumado a trabalhar dentro de, sabe, o limite de 4 paredes de uma universidade, começar a ter contato com essa comunidade que, como eu falei, tem motivações completamente diferentes das motivações do outro. Então, acho que esse cuidado é que tem que ser mais bem levado em consideração quando se planeja, né, um projeto. Acho que é isso. Súper interesante los puntos que mencionas, solo para las personas que no son hablantes de portugués y que no entienden muy bien el portugués. Solo me gustaría destacar los 4 puntos que menciona Gilda, que me parece que son esenciales para cualquier iniciativa de ciencia ciudadana, y sobre todo las que tienen algún tipo de uso social de la tecnología. Gilda mencionó de identificar quiénes son los participantes, ya sea tanto desde la parte de los investigadores como también los voluntarios y los apoyadores. Y todo esto es anterior al desarrollo de la tecnología. Segundo punto es la participación, cómo participar, cuáles son las actividades, cuáles son los protocolos, los tutoriales. Luego, tercer punto, la comunicación, cómo se comunica la iniciativa y cómo se comunican los objetivos. Y Gilda lo mencionó, la información, el para qué va a ser utilizada la información que el voluntario va a producir. Y finalmente la tecnología más apropiada para el proyecto que se quiere desarrollar. Alan, yo no sé si tiene alguna otra pregunta para ir cerrando. ¿Sí? Para cerrar, me gustaría aprovechar 4 puntos que mencionaste, porque son interesantes desde el punto de vista del diseño del proyecto. O sea, más importante que la plataforma, que es lo que Hilda está comentando, es cómo diseñar el proyecto que sea más, que involucre más personas. Y ahí pensando que comentamos como el tiempo que estamos viviendo con la pandemia, y cada vez más estamos haciendo las reuniones virtuales, utilizando plataformas virtuales, etc. ¿Cómo ves este desafío que está puesto para nosotros y que vamos a vivir más tiempo con eso, para utilizar esta plataforma de una manera que involucre de facto a la persona, ya que tenemos que diseñar este proyecto con antecedencia? Entonces, pensando en este momento que vivimos con la pandemia, ¿cómo ve la utilización de esta plataforma para el futuro? Eu vejo que eu acho que nossa vida ela migrou para o digital, né? Eu acho que nossa vida agora está realmente dentro dessa telinha aqui. E eu acho que os projetos eles vão começar a funcionar de uma forma não tão presencial, né? A presença, os encontros, né? Eu acho que eles vão ter que promover, talvez, esse encontro de forma mais virtual, né? Eu acho que a gente vai ter que começar a modelar, né? Utilizando mais fóruns, talvez, de discussão, canais, né? Onde se consiga discutir mais, né? O que está sendo produzido. Eu acho que essa pandemia ela vai impulsionar muito, né? Principalmente as ciências sociais, né? Porque eu acho que existe uma sutil diferença entre crowdsourcing e ciência cidadã, né? Crowdsourcing, ela, por exemplo, em alguns projetos que estão coletando informações
pessoais, né, dos participantes, dos cidadãos. Para mim, isso não é ciência cidadã. Para mim, isso simplesmente é crowdsourcing, porque o objeto de pesquisa é o cidadão. Ele não está sendo transformado num pesquisador, num cidadão cientista. Para que isso aconteça, ele é que tem que sair entrevistando outras pessoas sobre sintomas de Covid. Isso aconteceu num projeto que foi o Bebeu Água, que era numa escola, a diretora queria saber como as pessoas, se as pessoas ao consumirem água, elas utilizam recipientes plásticos. Então, ela queria fazer um projeto para perguntar aos alunos se eles consomem água ou não. Isso não é um projeto de ciência cidadã, isso é um projeto de crowdsourcing. Então, a gente sugeriu que, em vez dela ter essa abordagem, que ela transformasse os alunos em cidadãos cientistas e que eles entrevistassem nas suas comunidades onde vivem, sei lá, pro tio, pro padeiro, né? Enfim, como essas pessoas consumiam água no seu dia a dia. Então, para você ter ideia, de 60 alunos que participaram, que iam ser, né, se fosse crowdsourcing, ia ser 1 para 1, a gente conseguiu 400 formulários respondidos. Né? Então, além de você realmente duplicar, né, aumentar, você realmente conseguiu transformar esse cidadão em um cidadão cientista. Mas, nesse aspecto, eu acho que pela falta, né, ou pela necessidade de distanciamento, o uso de crowdsourcing para aproximar, né, o cidadão da ciência vai ser muito mais utilizado nos tempos de pandemia, acredito eu. Gilda, aprovechando que mencionaste en tu respuesta a las ciencias sociales, hay una pregunta, yo voy a pasar a las preguntas de los asistentes, específicamente sobre las ciencias sociales, es de Alejandra Carreño, que pregunta si tienes o conoces, digamos, alguna experiencia de proyectos de investigación en ciencias sociales, que hagan ciencias ciudadanas desde las ciencias sociales. Y si es así, ¿cuáles son los desafíos específicos que implica proyectos en el área de las ciencias sociales? Então, assim, o projeto que mais se acomoda na ciência social seria esse que eu acabei de mencionar, do Bebeu Água, né? Mas ele não se diferencia dos outros projetos de outras áreas, né? Você enfrenta as mesmas dificuldades, né? Nesse projeto que foi desenvolvido nessa escola, né, que eu comentei, na escola de ensino médio, eram 6 turmas, né? Então, qual foi a estratégia que a gente usou para motivar esses alunos a participarem, né? Primeiro, a gente fez uma reunião, né, de capacitação e a gente escolheu um representante de cada turma para ser capacitado, bem como as professoras. Então, a gente explicou o que era o projeto, explicou como que se utilizava a plataforma, os problemas relacionados ao consumo de água utilizando recipientes de plástico. Então, esses representantes, eles foram capacitados para transmitir para os outros companheiros de cada uma dessas turmas, né, o objetivo desse projeto. Isso é uma etapa muito importante, né? Você capacitar e ter o abraço daqueles que estão à frente desse projeto. O segundo foi quando a gente começou a desenvolver o sistema de recompensa e reconhecimento. A gente criou, né, o ranking para exatamente motivar, né, a disputa entre as turmas, né? Então, tinha um ranking semanal, um ranking mensal. Isso ajudou, né,
os alunos porque tinha um ranking de turma também, né? Então não era só individual, tinha um de turma, quer dizer que aquela equipe ia trabalhar para ser a melhor dos outros. Depois teve toda a parte, né, de assessoria na comunicação, né? Os alunos criavam cartazes, distribuíam pela escola. Então, se você não trabalhar nesses detalhes, o projeto ele morre, ele sozinho ele não tem vida, né? E no final, né, depois que eles coletaram todas essas informações, nós auxiliamos, né, no tratamento dos dados, e esses próprios representantes fizeram uma apresentação desses resultados para todos os outros alunos, e depois a gente conseguiu um parceiro que distribuiu brindes, que foram garrafinhas reutilizáveis e copos também reutilizáveis, os melhores destaques e para a melhor turma. Então, esse é um exemplo de que, independente da área, essas boas práticas elas podem ser replicadas em qualquer outro projeto, né? Embora que cada projeto ele tem que ser customizado para a tarefa ou para a atividade que ele se propõe, né? Dale, Alan. Así es, porque hay otra pregunta y Sí. me gustaría aprovechar este comentario de Hilda del comentario de Alejandra Carreños. Es que hay un proyecto, antes de pasar para la próxima pregunta, hay un proyecto llamado SEMADEM Educación, que está asociado con el tema de desastres Sí. en Brasil y iniciativas más de las ciencias sociales. Y claro, involucra las escuelas con actividades desde historias orales, cartografía social, como también entendimiento de qué es una cuenca hidrográfica y que utilizan también de una plataforma crowdsourcing, pero también de proyectos que participan a personas. Es decir que, bueno, hay también en otros temas, pero eso va a ser el tema del próximo webinario de nosotros, que vamos a hablar sobre desastres, pero quería hablar sobre eso. Pero la pregunta es de Larissa Paiva. Primero, felicitaciones por la iniciativa y la pregunta es, ¿cómo es que la plataforma es diseñada para los ciudadanos o cómo es divulgada a los ciudadanos? Eu confesso que eu tô muito mais envolvida, porque eu sou pesquisadora, né? Então, ela para mim, ela serve como um laboratório de experiências, né? Como eu comentei, a gente fica muito voltado, né, para a pesquisa. Então, a gente tem a colaboração de pesquisadores de mestrado, doutorado, que cada um vai fazendo um pedacinho. E realmente eu confesso que eu tenho feito pouca divulgação da plataforma, né? E eu acho que eu ensino, mas não estou praticando, né? Eu acho que eu deveria realmente melhorar a divulgação da plataforma e isso é um dos objetivos atuais, né? A ideia é que eu comece a fazer visitas nas universidades, né? Não só para divulgar, né, a ciência, os benefícios da ciência cidadã, mas também da existência dessa infraestrutura. A comunicação junto com o voluntário deveria ser realizada através dos gestores de cada projeto, né? Não existe assim um empenho, mas com certeza, né, a plataforma como um todo deveria ser um pouco mais ativa em relação à sua divulgação. Eu acabo tendo que confessar isso. Eu estou muito mais ligada no desenvolvimento de tecnologias e acabei assim, deixando um pouco de lado a divulgação da própria plataforma. Não sei se eu respondi a pergunta, mas Sí, respondeu. Alan está aprovechando de colocar unos links en el chat
el proyecto Semadén Educación, que es sobre desastres, y un poco tomando la pregunta sobre las ciencias sociales, va como ejemplo de cómo se puede hacer ciencia ciudadana desde las ciencias sociales también. Solo ahí aprovecho ya para ir cerrando el conversatorio del día de hoy, es que precisamente el próximo conversatorio será sobre desastre. En este caso estaremos con un investigador chileno, y será en septiembre. Nos acompañará Gonzalo Basigalupe del CIGIDEN, y en septiembre luego haremos toda la divulgación por las redes para que puedan también conectarse. Me gustaría agradecer a Gilda, muy obrigado por estar con nosotros. Gracias por tu experiencia. Como lo decía al principio, la idea era poder encontrarnos. Ya el año pasado no pudimos, y hoy por fin logramos conocer un poco más de tu trabajo, del Laboratorio del Futuro y de la plataforma Fast Science, que un poco la idea que teníamos era mostrar el uso social, o el uso social que podemos hacer de estas plataformas digitales, y cómo podemos un poco tal vez buscar colaboraciones entre estas iniciativas. También le agradezco a Alan por la participación. No sé si Muchas gracias, Francisco. algo al cerrar, algún comentario final, alguna... Sim, assim, eu gostaria de deixar bem claro que eu estou muito feliz de, enfim, nosso encontro aconteceu, e eu acho que a gente tem, né, a possibilidade de usar essa plataforma, ela está disponível. Eu quero realmente que ela seja utilizada. Como eu falei, cada projeto, né, acaba fazendo com que novos componentes sejam desenvolvidos. Eu acho isso importante, porque você começar com uma plataforma, a gente começou com uma plataforma bem simples, com componentes básicos, e a própria necessidade dos projetos que foi fazendo com que a gente evoluísse. Então, quanto mais ela for utilizada, melhor a infraestrutura vai ficar e mais precisa, né, para as necessidades. Essa outra linha de pesquisa, bottom-up, né, que a gente está iniciando, eu também gostaria muito da participação de vocês, porque é necessário, né, encontrar comunidades que tenham problemas para que a gente comece realmente a fazer estudos de caso, se isso é possível, dentro desse desenho que eu estou propondo. A pesquisa está começando agora, e então estão mais do que convidados para colaborar com essa nova fase de pesquisa. Agradeço o convite. Excelente. Muito obrigado. Recordar que este es el ciclo de conversaciones en ciencia abierta y ciudadana de la Universidad de los Lagos, organizada por el Laboratorio de Ciencia Ciudadana de la Universidad de los Lagos. También recordarles que el video de este conversatorio va a estar disponible en el canal de YouTube de la universidad, con subtítulos, y en un par de semanas más. Así que muchas gracias. Y un saludo a Gilda, un saludo a Alan. Nos vemos pronto. Chao. Bye, bye. A los dos. Chao. Chao, chao.